Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Feliz Dia dos Pais. Vamos juntos abrir a palavra de Deus no Salmo 91. Salmo 91. Nessa data especial, onde nós celebramos o cuidado dos nossos papais aqui na terra, o amor deles conosco. Nós somos mais uma vez lembrados pela palavra que Deus é o nosso Pai que está nos céus. Podemos ter com o Senhor um relacionamento como um pai e um filho. Amém, queridos? E o Salmo 91 é sobre isso. É sobre o cuidado de Deus. Vamos ler juntos. Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional, do verso número 1 ao verso 16. Diz assim: Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ele o cobrirá com suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Que a palavra do Senhor frutifique nas nossas vidas, em nome de Jesus. Salmo 91, ele não tem um autor definido e nem um título. Ele começa imediatamente afirmando o seu tema, o cuidado de Deus com aqueles que habitam nele. O Salmo 91, ele é habitualmente dividido em 3 partes, que nós vamos estudar essa manhã. A primeira parte, ou a primeira voz, é a voz do salmista. Do verso 1 ao verso 4, é o convite a confiar em Deus. A segunda parte do Salmo, o salmista começa a falar na segunda pessoa, você, o leitor do Salmo, a leitora, o ouvinte do Salmo. E o que acontece com a pessoa que confia em Deus? Como ela vence os desafios da confiança em Deus. Amém, queridos? E no final, tem uma surpresa, que é a confirmação de quem confia em Deus, do verso 14 ao verso 16. Então, quem quer aprender com a palavra de Deus essa manhã, nesse Dia dos Pais? Primeira parte, apresenta então o convite. Um convite para você confiar no Altíssimo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Deus é poderoso e nele podemos confiar. Ele é chamado primeiro de Altíssimo, mostrando a majestade divina, o poder divino. Mas ele também é chamado de Todo-Poderoso, ou seja, onipotente, um atributo de destaque de Deus, que nos ensina que Deus pode fazer tudo que Ele quiser conforme a sua santa vontade.
Esse é o conceito bíblico de onipotência. Não é simplesmente fazer tudo o que quer, porque o próprio Deus nos diz que ele não pode mentir, ele não é homem para que minta. Ele não pode contradizer o seu caráter, ele não pode negar a si mesmo. Então Deus pode fazer tudo em conformidade com a sua santa vontade. Por isso que você pode descansar em Deus, ele é confiável. Ele não muda. Ele não muda na santidade dele, no poder dele, ele não muda. Ele é imutável quanto aos seus atributos eternos. Então ele é onipotente. E aqui há uma combinação de imagens muito bonita na abertura. Primeira vez, diz que ao mesmo tempo que ele é um refúgio, ele fornece sombra. Ele é comparado com uma fortaleza, um esconderijo. O que é um esconderijo? É um lugar inacessível, onde os seus inimigos não podem te alcançar. Em Deus você está protegido. Só que ao mesmo tempo, essa proteção que Deus nos dá, não é uma proteção qualquer. É uma proteção que também tem consolo, conforto. Por isso que fala da sombra do Onipotente. No sol escaldante, no calor, aí você tem descanso, guarida na sombra do Senhor. Amém, queridos? Também combina outras duas imagens. A imagem da ave que esconde o seu filhotinho, com a imagem do escudo, da armadura inquebrantável. Olha que bonito. Ao mesmo tempo que Deus é uma armadura impenetrável, inflexível, ao mesmo tempo é como um pássaro que protege os seus filhotinhos, né? Ele é o nosso Pai Celeste que cuida de nós. Amém, queridos? Então fala do carinho, do conforto. Desde pequeno eu reparei muitas vezes, você já deve ter reparado também, que muitas casas, empresas, quando você entra, a Bíblia está aberta assim, no Salmo 91. Quem já viu isso? Como se o Salmo 91 fosse um amuleto. Como se o Salmo 91 fosse capaz de, por ficar parado ali, empoeirado, a página amarela, proteger como se fosse um talismã. O Salmo está ensinando justamente o contrário. Que você não tem que considerar Deus simplesmente uma palavra mágica. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Uma espécie de sortilégio, uma espécie de, sabe, de récita que tenha um poder mágico. Esse salmo está nos convidando na abertura dele a ter um relacionamento com Deus, habitar em Deus. Amém, queridos? É um relacionamento pessoal com Deus. É crer nesse Deus. É habitar nesse Deus. Não visitar Deus de vez em quando. Não usar Deus, mas ter um relacionamento. Por isso que o salmista diz: tu és o meu refúgio. Tu és a minha fortaleza. Tu és o meu Deus em quem confio. Quem quer sair daqui essa manhã com um relacionamento renovado com o Pai? O Salmo convida para um relacionamento com Deus. Não é simplesmente uma proteção pela proteção, mas é um relacionamento com o Senhor. E nos anos 70, teve uma reportagem na capa da revista Time, nos Estados Unidos, que o título da reportagem é bem famosa, né? Deus está morto? Falando sobre a crise das igrejas, a crise da religião. E aí, na segunda-feira, levaram essa revista na casa do pastor Billy Graham, o evangelista Billy Graham, servo de Deus, muito piedoso, o missionário que na história do mundo mais pregou para pessoas ao vivo, na história da humanidade, o Billy Graham, usado por Deus para evangelizar, alcançar as pessoas. Levaram para provocar ele, o repórter levou, é muito famosa essa história. E aí tocou a porta da casa do Billy Graham. Billy Graham, você viu aqui a revista? Está falando que Deus está morto. Aí o Billy Graham falou: mentira, eu acabei de falar com ele ali agora. Eu estou aqui preparando meu café aqui, meu ovo com bacon, orando aqui, falando com ele aqui. E você está aqui me perturbando? Eu estou falando com Deus. Então, o Salmo está falando disso. Está falando de alguém que é convidado para morar em Deus. Morar em Deus. Então, qual que é a lição aqui desse início do Salmo? É que o lugar mais seguro que existe é a comunhão com Deus. Em nenhum outro lugar você vai estar mais protegido
do que estando em comunhão com Deus, vivendo na presença de Deus. Então não confie em você, confie no Senhor. Ele tem poder para livrar. Ele tem poder para livrar do laço do caçador. A João Ferreira Almeida, a tradução, fala o laço do passarinheiro. Então, o caçador, o passarinheiro, o laço do caçador é a armadilha do caçador. Quando a gente fala de caçar pássaros hoje em dia, no período moderno, o que você imagina? Alguém com uma espingarda, né, dando um tiro num pássaro. Isso é muito recente. Isso é tudo muito recente. Estava até pesquisando com a minha filhinha, com a Maria, com a minha esposa. Quem gosta daquele cachorro, o Golden Retriever? O Golden Retriever. Quem gosta aí, ó? Olha os fãs dos Goldens aí, olha aí. Essa raça, esse cachorro, ele é muito recente. É uma raça nova do final do século XIX. Ele é um retriever. Ele é um cachorro que busca caça para o caçador. Olha que interessante. Então ele foi uma série de cruzamentos. Um cara na Escócia criou o Golden, que é o cachorro brincalhão, feliz, que ele busca as coisas. Só que antigamente não era assim, não tinha espingarda, meus irmãos. Era como que você caçava? É o laço do passarinheiro, né? O caçador colocava ali, como que os povos originários, os indígenas do Brasil falam arapuca. Eu amo essa palavra, louvado seja Deus por essa palavra. É a palavra mais legal que tem, arapuca. Ele faz uma arapuca, né? Ele fica escondido e o passarinho está indo ali, não é? Ele vai, aí quando ele vai pegar o migalho, de repente ele está preso. De repente ele caiu numa armadilha. E ele fala então que Deus protege do laço do caçador, a armadilha do passarinheiro, e ele protege também da peste, da praga. O que caracteriza a peste? Você não enxerga uma peste, você não vê a peste. É um vírus, é uma bactéria. Então o salmista está dizendo que Deus pode nos proteger daquelas ameaças que nós nem imaginamos que estamos passando. Ele nos livra e nos protege de males, de perigos que nos ferem sem serem vistos. Esse é o poder de Deus. Quem quer habitar na sombra do Altíssimo? Quem quer habitar no esconderijo de Deus? Quem quer habitar? Lá você está protegido, então não confie em você. Não confie na sua própria astúcia. Não confie na sua própria sabedoria. Tem aquela musiquinha que ficou famosa na internet agora, que é uma bênção. Na verdade, eu não sou tão forte como eu pensava. É isso, você não pode confiar em você mesmo. Você não pode. Qual que é o problema, então? Tem pessoas que acordam com o telefone nas mãos, dormem com o telefone nas mãos, mas não faz uma oração. Tem gente que está conectada com os outros. Tem gente que está conectada com pessoas do outro lado do mundo, quer saber as notícias, está informado, mas passa o dia e não habita na presença de Deus. Não tem um momento de comunhão com Deus. Esse salmo está nos chamando mais uma vez a orar sem cessar, a confiar em Deus. Nada pode acalmar mais o seu coração do que o tempo que você passa na presença de Deus. Nada pode consolar mais a tua alma. Então, não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie nas suas próprias conquistas, no seu próprio currículo, porque isso é areia. Você não pode construir a sua vida num fundamento questionável. Construa a sua vida na rocha. Construa a sua vida na pedra angular, que é o Deus dos exércitos. Ele é o Altíssimo. Ele é o abrigo. Nele você pode confiar. Quem recebe essa palavra? Dá um glória a Deus essa manhã aí, queridos. O Salmo, então, começa a descrever os livramentos que nós temos. Só que aí na segunda parte muda a voz. O salmista fala uma declaração geral no início, e aí ele começa a falar de você que está ouvindo o Salmo. Você pode, inclusive, substituir todas as vezes que aparece a palavra você, coloca o teu nome. Eu não sei se tem como pôr no telão, né? O verso 5 diz: você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas. Você pode colocar o teu nome aqui, coloca o teu nome aí, ó. Davi não temerá o pavor da noite, Davi não temerá a flecha que voa de dia. Ele começa a aplicar o salmo na vida da segunda pessoa, você que está ouvindo. Ele diz:
no verso 8, você, olha aqui, simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo. Você recebe aí na sua vida essa palavra? Ele começa então a falar dos livramentos que a pessoa recebe, se ela toma posse dessa palavra. O problema de muitas pessoas é que elas não tomam posse das palavras de Deus. Eu repito, continua um talismã a Bíblia. Continua uma espécie de passe de mágica. Meus amados irmãos, com todo respeito aos que pensam diferente, mas nós somos protestantes, evangélicos, nós cremos na doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Você não está aqui para receber uma bênção do pastor, nós não cremos isso. Você está aqui para receber uma bênção de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Você faz oração pela sua família, você clama diante de Deus, você recebe a bênção de Deus, não é o pastor que te entrega a bênção. Nós não cremos nisso, nós entendemos que não há fundamento bíblico para isso. Há um só mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Minha irmã, fala aí em língua de Libras para nós. Jesus é o caminho, igual. Isso, olha lá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aplaude em Libras agora, em Libras, aplaude. Dá uma glória a Deus com a boca aí, dá uma glória a Deus aí. Então, meus amados irmãos, é isso. Jesus é o caminho. Ele abriu para nós. O véu se rasgou quando Jesus morreu na cruz. Você tem acesso ao Santo dos Santos. Você tem acesso para viver na presença de Deus. Esse salmo está te convidando a tomar posse dessas promessas na sua vida. Receba essa palavra na sua vida. Viva essa palavra. Primeiro, Deus te dá livramento contra as probabilidades humanas. 1000 poderão cair de um lado, 10.000 do outro lado, mas nada te atingirá. Aqui está dizendo, meu amado irmão, qual que é a certeza do salmista? É que nenhum mal pode tocar o crente sem a permissão de Deus. Louvado seja Deus por isso. O mal não pode te tocar sem que Deus permita. Essa é a nossa segurança. Que mesmo quando nós passamos um acidente, um mal nos toca, nós podemos descansar que Deus está cuidando de nós. Às vezes nós não entendemos naquele momento aquela situação. Às vezes nós não fazemos ideia o que está acontecendo, mas nós podemos descansar que a vontade de Deus é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Então essa é a certeza que o salmista tem, que as pessoas podem cair do nosso lado, mas ele pode continuar confiando em Deus. A fé dele continua em Deus. Ele não tem inveja dos ímpios. Ele não tem inveja das pessoas sem Deus. Porque o próprio Deus diz no verso 8, olha, você vai ver o castigo dos ímpios. O castigo dos ímpios. Então esse salmo nos chama a tirar os olhos das pessoas e colocar os olhos no Pai que está no céu. Mas fulano tem isso. Mas aconteceu isso com fulano. Não fica olhando para as pessoas. Mais uma vez, olha para Deus, porque as pessoas vão ter o seu castigo na hora. Gente, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, cada um prestará conta de si a Deus. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 10, todos comparecerão perante o tribunal de Cristo para responder pelas obras praticadas em seu corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Não há nada em oculto que não será revelado. Então vai vir tudo à luz. Um dia vai vir tudo à luz. Não adianta fingir que é crente. Não adianta ter... Eu já falei aqui de um colega meu que o e-mail dele é surimicantas@hotmail.com. O e-mail pode falar em língua, pode ter adesivo de crente no carro, mas não é isso que protege, é o relacionamento com Deus, é a comunhão com Deus. É aqui que está a segurança da sua vida. Então não dependa de pessoas. Eu oro essa manhã para que seja uma manhã de libertação também, de sequestro emocional. Às vezes você é uma pessoa que é dependente emocionalmente de alguém, e você depende de pessoas, e você tem a necessidade de chamar a atenção dessa pessoa, e você tem um ciúmes doentio. Que seja uma manhã de tirar essa amargura do nosso coração. A palavra limpa, a palavra vai limpando o nosso coração. E aí chega num momento muito importante do Salmo, porque o salmista começa a dizer então que os anjos receberão ordens de Deus para proteger os nossos caminhos, para nos guardar. E você sabe que
esse foi o único texto na Bíblia que o diabo citou. É o único texto que o diabo citou, foi esse texto. E ele distorceu esse texto. Por isso nós devemos aprender essa parte com muita atenção. Amém, queridos? Com muita atenção. Lá em Mateus 4 e Lucas 4, mostra que o diabo tentou Jesus com essas palavras. A primeira tentação, o diabo chegou e falou: Jesus, transforma as pedras em pães. Transforma as pedras em pães. As pedras até aparecem aqui, ó, tá no verso 12, que os anjos vão nos segurar para a gente não tropeçar em nenhuma pedra. Então Deus te dá livramento dos desafios da vida, das probabilidades humanas. Deus te dá, vai recebendo aí, livramento dos ímpios. E Deus te dá livramento das tentações. Ele te fortalece para você não tropeçar. Nós tropeçamos não é em rochas. Ninguém tropeça em pedras grandes. Nós tropeçamos naquilo que a gente não viu. Nós tropeçamos assim, ó. Tem um negócio aqui que se não prestar atenção, tropeça aqui, ó. Eu tropecei ano passado, misericórdia, eu espatifei no chão, meus irmãos. Eu estava pregando em Blumenau, e aí é uma correria, a programação tinha que sair de um lugar para o outro, eu estava atrasado para chegar, na hora do almoço eu tinha que atravessar a rua para ir para um lugar enorme, lá onde acontece aquele Oktoberfest, é um lugar enorme. E aí a igreja estava organizando um evento nesse espaço. Gente, eu tropecei no meio da rua, que vergonha. Eu tropecei, eu me espatifei no chão. Eu me ralei todo o meu braço, tenho uma cicatriz até agora aqui, ficou tudo ensanguentado. A roupa rasgou, a calça, a camisa. Meu telefone quebrou, bateu, espatifou o telefone. E você fica com tanta vergonha que você levanta como se estivesse tudo bem. Todo ralado, todo quebrado, roxo. Tinha só 4.000 jovens assim, ó, parados na fila. Assim, ó. Tinha uma fila para entrar no lugar. E o pastor se espatifando no chão. Aí eu levantei todo humilhado, ralado, quebrado, sem telefone, sem paciência. E levantei assim, tudo bem, gente? Glória a Deus! Tudo, o braço doendo. E eu fiquei pensando, que coisa ruim é tropeçar. Eu fiquei o ano inteiro falando para ninguém tropeçar mais. Louvado seja Deus. Porque é muito ruim tropeçar. Então a gente tropeça. E aqui, a tentação é isso. A tentação é essa pedra no caminho para você tropeçar. Você está olhando para Deus. A tentação vem para o crente e para o não crente. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Jesus foi tentado. Você acha que você não vai ser tentado? O diabo ele é insolente. Ele tentou Jesus. Então a tentação vem para que, quanto mais você estiver orando, jejuando, pode preparar que vem retaliação. A Bíblia mostra isso. Então Jesus estava jejuando. Jesus estava orando com o Pai, habitando na presença do Altíssimo. E aí veio a tentação. A tentação vem até para quem está no esconderijo do Altíssimo. Você não é imune à tentação. A tentação é o problema mais antigo da humanidade. É o problema mais antigo que o ser humano enfrenta, é a tentação. Quer dizer, o diabo chegou, o tentador, transforma essa pedra em pão, Jesus. A finalidade é nobre. Mostra se é filho de Deus. Transforma essa pedra em pão. Olha só, que coisa boa. Vamos dar comida para quem precisa, está vendo? A tentação ela é sutil. Vamos transformar as coisas, vamos transformar o mundo, vamos transformar e vamos mostrar que a gente é filho de Deus. Olha só, é o diabo, é uma tentação. Mas Jesus falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo falou, Deus, conheço muito Deus, trabalhei muito com Ele no passado. Você quer falar de coisas de Deus? Eu sei muito sobre Deus. Vamos para a cidade santa. Aí o diabo levou Jesus para a cidade santa. Eu falei no outro culto aqui, cuidado que o diabo também faz caravana para Israel, meus irmãos. Toma cuidado. Levou Jesus para Jerusalém. O diabo levou Jesus para Jerusalém. Em Jerusalém, o que ele foi ver? O templo. Vamos para o templo. No templo, subiu no pináculo do templo. O lugar mais alto, do lugar mais santo, da cidade santa. E o que ele fez lá? Dançou a Macarena? Não. Cantou a música da Anitta? Não. Leu o Salmo 91 que a gente está estudando. Ele chegou no pináculo do templo e leu o Salmo 91. Olha aqui, está escrito, Jesus. Pula daqui, porque está escrito que vai dar ordem aos anjos. Então, se você é o filho de Deus, dá ordem para os anjos. Ele propôs um suicídio para Jesus. Ele estava distorcendo a palavra de Deus, usando o texto para dizer o contrário
do que o texto está dizendo. Que Deus te dê discernimento espiritual. Está repreendido todo falso profeta na sua vida, em nome de Jesus. Toda heresia, toda distorção maligna da palavra de Deus, para confundir a cabeça das pessoas, para destruir famílias, para desviar as pessoas, está repreendida em nome de Jesus. Que do púlpito desta igreja continue a unção do Espírito Santo, a fidelidade à palavra de Deus. Que Deus abençoe os pastores, seus servos, pastor Klaus, amém, queridos irmãos? Continuem fiéis à palavra, porque é muito sutil, Pregadores que falavam uma coisa 20 anos atrás, falam outra hoje, despregam. É mais fácil você mudar sua teologia do que mudar de vida na presença de Deus. É mais fácil você começar a criar desculpas para o seu pecado, coisas que a sua carne aceita, mas que a palavra de Deus veementemente rejeita, de um modo claro, de um modo... A pessoa tem que quebrar todos os padrões, a pessoa vai se tornando uma pessoa burra. Quanto menos palavra de Deus, mais animal você fica, mais jumento. Deus quer te desjumentizar essa manhã, louvado seja Deus. Deixar de ser um burro, uma mulher burra, um homem burro, que acredita em qualquer coisa que o diabo fala. O diabo quer que você seja imprudente. O diabo te convida para um suicídio, para uma autodestruição. Jesus está te chamando para vida e vida em abundância essa manhã. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo tentou de novo. E, não, Jesus, então tá bom. Qual que é o teu preço? Qual que é o teu preço, então? Então tá, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Olha aqui, ó, olha os reinos da terra aqui, olha os reinos da terra. Eu te dou tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. É isso que o diabo quer. No fundo, ele quer isso. Ele quer ver você curvado diante da vontade dele e não da vontade de Deus. Ele quer ver você um idólatra, substituindo a glória de Deus por qualquer outra coisa. Essa é a alegria do diabo, é essa. É tirar você do caminho de Deus e você igual um tonto, joelhado na frente dele. Mas Jesus nos ensinou não vendermos nossa alma para o diabo. Ele está repreendido e debaixo dos nossos pés, como a gente vai ver agora. Então Jesus falou, olha, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestará culto. O diabo então se retirou até outra ocasião, e várias vezes, vários momentos, o diabo voltou para tentar. Ele tentou 1, 2, 3, ele foi tentando Jesus. Uma vez o diabo usou a boca de Pedro para tentar Jesus. Jesus não vai para a cruz não. E Jesus falou, para trás de mim, Satanás, repreendeu. Na cruz de novo, se é filho de Deus, desce da cruz. E Jesus, porque ele não desceu da cruz, nós podemos subir aos céus. Então toda a autoridade foi dada a Jesus, no céu e na terra. Então a beleza que a Bíblia mostra é que quando Jesus venceu a tentação, lá no deserto, os anjos vieram e o serviram. Está vendo? O anjo serviu, não do jeito que o diabo falou, do jeito que a palavra de Deus ensinou. O anjo serviu Jesus. No Getsêmani, momento de confronto, Jesus orando, os discípulos dormindo, fala que Deus enviou um anjo para confortar o Senhor Jesus. Se Jesus teve um anjo que consolou, quanto mais nós, amém, queridos? E a Bíblia diz que muitos, sem saber, pela hospitalidade, abrigaram anjos. Que os anjos de Deus continuem ministrando na sua vida, do jeito de Deus, não do jeito do diabo, amém? Deus envia, a palavra anjo significa mensageiro. E Deus envia mensageiros, envia pessoas. O problema é que muitas vezes nós estamos tão fissurados com esse mundo, tão fissurados com as vozes desse mundo, que deixamos de ouvir a voz de Deus. Perdemos a sensibilidade, mas você precisa ouvir a voz do Pai. Jesus ouviu a voz do Pai, não a voz do diabo. O Pai disse, este é o meu filho amado em quem me agrado. Essa é a voz que você tem que ouvir. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Você tem que conhecer a voz do Pai e não a voz do diabo, se é filho de Deus. O diabo questionando a identidade. E Jesus ouviu a voz do Pai. Então cuidado, meu amado irmão, minha irmã, escute isso. Cuidado com o mel oferecido em uma faca. Cuidado com as tentações, que esta manhã, este dia dos pais, seja um dia onde mais uma vez vamos reafirmar que nós queremos ouvir Jesus. Viver e vencer as tentações
na força de Deus. Deus nos dá escapes. Deus é fiel e não permitirá que será tentado além das vossas forças. 1 Coríntios 10, verso 13. A beleza é que esse texto diz que nós não somos apenas sobreviventes. Escute isso, você não é apenas uma sobrevivente, minha irmã, meu irmão, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque o Salmo 91 vai dizer no verso 12 e 13, você pisará o leão e a cobra, a áspide, a serpente. Os filhos de Deus são descritos então como vencedores, que triunfam, que pisam na cabeça da serpente. Romanos 16, verso 20. O Deus da paz, em breve, começa a pisotear aí, ó. O Deus da paz, pisa assim. O Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. Só a igreja tem essa autoridade. Essa autoridade Jesus deu para você. Receba essa palavra na sua vida. Essa palavra é só para a igreja, tem esse poder. Por isso que nós, pastores, quantas vezes estamos no culto, estamos viajando. Essa semana passada eu andando no avião, uma pessoa correu atrás de mim no aeroporto, me puxou, quando eu olhei, era uma pessoa que eu conhecia falando, ora por mim, ora, porque lá fizeram um trabalho contra mim. E a pessoa chorando, tremendo. Eu estou com medo, eu fui enfeitiçado e não sei o quê, e ora, eu sei que você tem luz, ora por mim. Falei, está repreendido em nome de Jesus. Quem está entendendo? Porque tem luz na sua vida, agora você tem que tomar posse disso. Vai ter a campanha aqui agora, entrar na brecha, fechar a brecha, é isso aí. Você tem que ser uma bênção. Meu irmão, seja uma bênção. Que a sua família seja uma bênção. Que o seu casamento seja uma bênção. Que o seu relacionamento com seus filhos seja uma bênção. Todo mal saia em nome de Jesus. Pisa na cabeça da serpente. Até quando você vai ser pisoteado, um homem derrotado, uma mulher derrotada, já acorda derrotada, reclamando. Cabelo a bagunça. Gritando. Está repreendido isso, amém, queridos irmãos? Acorda abençoada, cantando louvores, dando glória a Deus, declarando, hoje é dia de vitória, hoje é dia na presença de Deus, o Espírito Santo está sobre a minha vida. É outro jeito, é outra visão, é outro modo de viver. Agora, Jesus nos ensinou a depender dEle. Olha só, Ele dando autoridade, abre a mão e receba aí a palavra. Ó, Lucas 10, 19 a 20. Eis que vos dei autoridade para pisar a serpente e escorpião, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Portanto, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Você tem que pisar o inimigo, não para a tua glória, mas para a glória de Deus. É crendo que Deus é maravilhoso, gracioso, misericordioso. Não é para você dar alma de bonzão, é para você exaltar o nome do Senhor. Então o salmo agora, no final, tem uma surpresa maravilhosa para a gente orar. O salmista começa declarando que devemos habitar em Deus. Ele começa a falar dos livramentos que Deus dá. Vai recebendo aí. Livramento dos homens, livramento das tentações, livramento das setas do maligno, livramento. Você vai pisar na cabeça da serpente e do leão. O diabo é chamado de serpente na Bíblia. A antiga serpente que a todos enganou, mas ele vai ser esmagado. Ele é comparado com um leão que anda em derredor procurando uma presa para tragar. Mas o leão da tribo de Judá é por nós. Nós vamos pisar na cabeça desse leão maligno. Igual Davi, o rei Davi matou um leão no murro. Davi era maluco, louvado seja Deus. Diz que ele agarrou um leão e bateu no leão até matar o leão. Até matar o leão. Imagina, fala que Davi correu atrás de um leão. Se você vê um leão, é você que foge dele, não é? Davi, cheio do Espírito Santo, ele correu atrás de um leão para proteger a ovelha e matou a pancada um leão. Depois ele matou um urso também. Quer dizer, esse é o poder de Deus na nossa vida. Você vai pisar no leão maligno, destruir. O diabo, ele se traveste de anjo de luz. Ele é enganador, ele é mentiroso. Mas você vai ter a luz da palavra na sua vida para entender o que é mentira e o que é verdade. Discernimento, o que é mentira. Eu oro em nome de Jesus para Deus aguçar os seus sentidos espirituais, a sua sensibilidade espiritual, o seu discernimento de espíritos. Vai ser um semestre de vitórias, amém, queridos? De colheita.
Mas aí no final termina com uma surpresa. Por quê? Sai a voz do salmista, e entra a voz de Deus no final do salmo. O próprio Deus começa a falar no salmo, em primeira pessoa. Ele diz: porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, porque ele conhece meu nome. O próprio Deus testifica que a palavra do salmista é isso mesmo. Era Deus falando por salmista, agora Deus não precisa nem do salmista. Ele fala: eu vou falar agora com o meu povo. O próprio Deus fala. Ele toma a pena do salmista e o próprio Deus conduz a conclusão, em primeira pessoa. É impressionante o Salmo 91. O próprio Senhor dirige as palavras aos seus ouvidos essa manhã, meu irmão. Aos seus ouvidos, minha irmã. Receba a palavra de Deus. Ele entrega promessas. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Promessa que ele vai escutar as suas orações. Se você orar no nome de Jesus, peça ao Senhor e você receberá. Bata e a porta vai ser aberta, meu irmão. Não tem porque não pedem. Quando pedem, pedem pelos motivos errados. Pede para o Senhor. Qual é o seu pedido? O que queres que eu te faça? Qual que é o seu pedido para Deus nesse dia dos pais? Fala com o seu pai. Fala com o seu pai. Ele promete a presença dele. Na adversidade, estarei com ele. Está vendo? Vai ter um momento difícil, mas ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tenha presença, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele promete proteção, porque diz: estarei com ele na adversidade, vou livrá-lo. Livra-nos do mal. Amém? Livra-nos do mal. Tem livramento de Deus na sua vida, na sua família. E não apenas livramento, Deus promete aqui no Salmo promoção. Ele promete promoção. Eu vou cobri-lo de honra. Eu vou colocar num lugar alto, diz a outra versão. Deus promete. Ele promete livramento. Ele promete que vai estar com a gente na adversidade. Ele promete que vai estar com a gente na vitória, que vai nos dar vitórias. Recebe essa palavra na sua vida. Você crê que Deus pode prosperar a sua vida? Você crê que Ele está declarando? Aí tem gente que não crê. Eu já falei aqui. Tem gente que fica aqui na terra assim: não sei se peço a Deus, se não peço. Deus está lá no céu. Eu não sei se abençoo, se não abençoo. A pessoa não sabe, ela não toma posse da bênção. Então, crê que Deus pode abençoar a sua vida. Quem crê que Deus pode multiplicar o salário, o valor do seu salário? Deus pode. Ele pode cobrir de honra. Ele pode aumentar o faturamento de uma empresa. Ele pode dar a maior honra de você sofrer pelo nome dele. Nenhuma honra é maior. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Alegrem-se, regozijem quando perseguir por minha causa, porque grande é o vosso galardão no céu. Da mesma forma, perseguir os profetas que vieram antes de vocês. É a maior honra para nós, é ser perseguido. Olha que bênção, que honra. Um ser humano, nós pecadores, sofremos por sermos considerados semelhantes a Jesus, fiéis a Jesus. Que honra. A igreja primitiva se alegrava, chorava de alegria quando ela era considerada digna de sofrer pelo nome de Deus. Que bênção, que bênção. Deus tem honra para nós. Quem ficou emocionado nessas Olimpíadas com a vitória dos brasileiros, não foi muito legal? É tão legal a gente ver a Rebeca aqui de Guarulhos, ganhou, falando para o mundo inteiro, a maior medalhista da história do Brasil. Uma história. E aí, Rebeca, o que você tem a dizer? Eu quero agradecer a Deus, que eu orei muito, Ele ouviu minha oração. Eu treinei, eu vim preparada, mas eu quero agradecer a Deus, porque eu orei para não me machucar, e Ele ouviu minha oração. Eu orei para Ele abençoar aqui, para eu ficar em paz, eu estou em paz. E o que você quer fazer quando voltar? Eu estou pensando as receitas que eu vou fazer para comer. Saúde mental total, louvado seja Deus. Tranquilo. A vida de oração, quer dizer, e Deus usando a vida dela, né? A Raíssa Leal falando versículo, o mundo inteiro parado vendo, Deus abençoando ali. Caio Bonfim, a mãe do Caio Bonfim, também a treinou ele, professora dos adolescentes na Assembleia de Deus de Sobradinho. Já preguei várias vezes lá em Brasília. Servos de Deus. Então a Bíblia fala que Deus, olha Deus falando, eu vou cobri-lo de honra. Deus tem honra para a sua vida, bênção para a sua vida. Quer dizer,
enquanto nós estivermos em comunhão com Ele, tudo mais passa. Já viu pessoas, eu quero encerrar dizendo isso, você já viu pessoas que a alegria dela acaba quando a festa acaba? A paz da pessoa acaba quando acaba. Aqui nós estamos na bênção, no culto, mas essa bênção vai nos acompanhar durante a semana. A gente está aqui em culto como família espiritual, mas Deus está conosco o tempo inteiro, independe da circunstância. Alegrai-vos no Senhor em todo o tempo. Novamente eu digo, alegrai-vos no Senhor. Nós habitamos em Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. O Salmo está nos convidando a habitar em Deus, habitar no Pai. Pai é o nome cristão para Deus. Por sermos filhos de Deus, recebemos o Espírito Santo nos nossos corações, e por meio desse Espírito clamamos Abba, Pai, Papai. Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Papai. Deus é o nosso Papai, é um fim da nossa solidão. Ainda que pai e mãe na terra te abandonem, o Senhor jamais te abandonará. Essa é a lição desse salmo. Que grande bênção é viver sem medo. Que bênção vivermos sem medo. Você pode abrir as mãos, ficar em pé. Vamos encerrar orando juntos o Pai Nosso. Vamos orar juntos. Diga comigo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.